mais um Pra Tudo Tem Conversa, o nosso podcast do Escritório Santi Mendes. E hoje a gente está aqui na nossa sala de reunião, onde a gente costuma tratar tantos assuntos, né? E eu falo sempre que a nossa vida ela é muito ampla, né? Os nossos clientes trazem os mais diversos assuntos e é isso que deixa tão rico e tão bacana a nossa vivência e que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Hoje é um tema que nem é tão novo assim, se a gente for ver em termos de lei, mas que está muito em voga, apareceu muito na mídia ultimamente por alguns julgados, alguns casos. A gente vai falar aqui com vocês. E aí, sempre que algum assunto vira midiático e que ele aparece, acaba que os nossos clientes... Né, gente, eu também faço isso, já aconteceu comigo, está fazendo na minha empresa. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Vocês têm aí aqueles funcionários da pessoa jurídica que você contrata, né? Então, a gente vai discutir hoje... Carol, é mais ou menos isso o nosso assunto, né? Depois eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Vai ser um bate-papo muito gostoso e que a gente quer compartilhar e dividir com vocês. Fala pra gente, Carol, o nosso tema de hoje, assim. Olá, tudo bom? Então, nosso tema do episódio de hoje é pejotização, que é aquela contratação de um trabalhador que tem uma pessoa jurídica, né? Através da sua pessoa jurídica. Ou seja, é o vínculo que passa a ser mais do direito civil do que do direito do trabalho, né? Aquela relação de trabalho que foge da CLT, foge da regra seletista, como a gente costuma dizer no mundo empresarial, né? Para falar sobre esse tema, que como a Glau falou, está em alta e as pessoas vêm, não só os nossos clientes, mas toda a sociedade vem trazendo seus questionamentos, vem verificando se essa é uma boa forma ou não para as suas relações de trabalho. A gente trouxe aqui na nossa sala de reunião hoje a nossa especialista aqui do escritório, a advogada trabalhista, que é a doutora Luciana Rodrigues. E recebemos um convidado que nos honra demais com a sua presença, em contribuir não só aqui com o nosso podcast, mas com toda a sociedade, amplificando os conhecimentos em direito do trabalho, que é o Dr. João Marcelo Balsanelli. Ele é desembargador, atualmente desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 24ª Região, eleito agora para o biênio 2023-2024. E já está aí nessa caminhada do direito do trabalho, né, da magistratura trabalhista há algumas décadas, também no papel de docente. Então, a gente está muito honrada com a sua presença, doutor João. Muito obrigada de coração. Obrigado. Eu agradeço imensamente ter sido convidado. É uma honra estar aqui com vocês, duas pessoas que eu tenho bastante carinho, a doutora Glau, a doutora Carol e a doutora Luciana, que fez muita audiência comigo, né? Muita. Nesses 20 várias décadas, né? Não vamos falar em números. Não vamos falar em números. Em magistratura, a doutora Luciana era frequente. Verdade. Que bom, seja bem-vindo. Doutora Luciana com a gente aqui sempre na nossa bancada trabalhista, né, Com do certeza, escritório. com certeza, trabalhando esses temas mais polêmicos. Também já há várias décadas no direito do trabalho, né? Já que eu falei isso do doutor João, vou trazer para você. 2. A Carol está insistindo em falar em números hoje, né? Eu peço uma décadas. licença poética para não dizer quantas décadas eu estou. Perfeito. Vamos começar, então, que eu sou empresária, advogada civilista, e eu tentei aí conceituar a ideia da pejotização. E eu queria começar com o doutor João. O que é pejotização? Veja, eu não consigo deixar de ter aquele jeito da sala de aula. Então, eu gostaria que vocês me permitissem de falar 2 ou 3 minutos a respeito de como nós chegamos no ponto que nós chegamos. Fique à vontade. Por favor. Tudo começou ao final da Segunda Guerra Mundial. O mundo vivia um período de treva e os estados resolveram fazer um pacto social no sentido de que aquelas coisas horrorosas que aconteceram não voltassem a acontecer. Mas o mundo se reuniu, pelo menos o mundo ocidental, ele se reuniu em volta de um sistema, de um regime econômico, que é o capitalismo, que começou a crescer. Tinha cortina de ferro, tinha a União Soviética, mas era algo muito distante
Houve um pacto social no sentido de que nós teríamos pleno emprego e que nós também protegeríamos o trabalhador. Isso funcionou muito bem até o momento em que o capital percebeu que ele não tinha condições de prosseguir nisso. Os recursos são finitos e as necessidades infinitas. E chegou um momento em que o capital pensou assim, eu não dou conta disso, de prosseguir dessa forma. 2, eu nem sei se eu quero prosseguir dessa forma. E isso começou a mudar nos governos britânicos, da Margaret Thatcher, e do governo americano de Ronald Reagan. E que começou a surgir, então, uma onda liberal no sentido de que o mercado precisava se adaptar para que ele pudesse crescer. Isso é natural, isso é do capitalismo. O apogeu disso, a gente pode dizer que aconteceu no Consenso de Washington, que foi em 1989, em que decidiu-se o que os estados precisavam fazer para suas economias crescerem. Isso foi votado especialmente para a América Latina. Vocês se lembram que, pouco depois de 89, se eu não me engano, em 94, veio o governo Fernando Henrique Cardoso. Antes dele, o governo Collor, né, que acabou sofrendo impeachment e sucedido pelo Itamar Franco. Mas o Fernando Collor falava que era preciso abrir a economia. Abrir a economia. Ele Fernando falava, Henrique, que ele era muito liberalista. O Collor primeiro. ainda. Collor primeiro. Inclusive, ele falou assim, nós precisamos abrir a economia, nós precisamos trazer carros de fora, porque essas carroças que nós andamos não tem mais sentido. Aí veio o governo Fernando Henrique e, com base no Consenso de Washington, ele montou o Plano Real, que ele tinha como disciplina orçamentária, liberalização financeira, liberalização do comércio internacional, privatização de setores do Estado e serviços públicos, desregulação do mercado, enfraquecimento das proteções do direito do trabalho e reforma tributária para aliviar a taxação do capital. Olha a palavra, enfraquecimento do... Enfraquecimento era isso. 13 países da América adotaram o Consenso de Washington, dentre eles o Brasil. Isso por quê? Porque o mundo precisava de criar uma forma, o mundo não, o capital precisava de criar uma forma para continuar crescendo. Ele chegou num ponto de estagnação. Eu lembro que quando eu estava em Portugal, eu passei um ano em Portugal fazendo mestrado, tem uma professora lá, acho que é a melhor jurista de direito do trabalho de Portugal, chamada Maria do Rosário, né? E ela falava assim, olha, o direito do trabalho é um direito maravilhoso enquanto há crescimento econômico. A partir do momento em que nós entramos numa crise econômica, o primeiro direito que sofre é o direito do trabalho. Diz, inclusive, que o direito do trabalho é um sismógrafo e que ele atua conforme a vontade do mercado. É o que primeiro sofre as variações do mercado. Não só essa evolução aconteceu, como nós tivemos uma situação extraordinária, não no sentido bom, mas no sentido de inusitado, que foi a pandemia da Covid. E isso mudou basicamente o mercado de trabalho. As inovações que viriam com o tempo, elas passaram a vir numa velocidade que não se imaginava. E todo o mercado de trabalho mudou. Hoje nós temos dificuldade, inclusive, para falar de subordinação. É o caso dos motoristas de aplicativos, dos entregadores do iFood. A economia mudou, os empregados, inclusive, não trabalham mais no próprio ambiente de trabalho. Há ambiente chamado de coworking, que eles vão trabalhar. Então, assim, toda a estrutura do direito de trabalho, da relação de trabalho relativa à relação entre empregado e empregador, ela está se alterando. Isso significa... E muito rápido, né? Muito rápido. E a flexibilização veio com força total, né? Desde a Constituição de 1988, nós temos autorização constitucional no artigo 7º de que é possível flexibilizar regras de direito do trabalho. Temos, inclusive, o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, que diz que as convenções coletivas de trabalho devem ser observadas independentemente da demonstração de que os empregados daquelas convenções coletivas tenham ganhos, desde que direitos indisponíveis não sejam afetados. Então, esse é o contexto que nós vivemos. É um contexto em que o mercado pede um liberalismo maior
E a sociedade, ela precisa escolher, e ela tem escolhido, de que maneira ela quer se comportar. Porque é a sociedade que dita as normas, através dos seus representantes, são os deputados, que fazem as leis. E as leis são feitas com base na ideologia da comunidade. Se a comunidade quiser, nós temos que nos submeter. Essa é a vontade. É assim que se faz o poder público, é assim que se faz a ordem. Perfeito. Mas alguns filósofos já nos ensinaram no passado que, às vezes, as leis refletem o que a sociedade quer, porque são feitas pelos representantes, mas algumas vezes não refletem exatamente e, por isso, precisam ser ajustadas pela justiça, né? Esse é o papel aí das nossas cortes regionais, das cortes supremas e até da magistratura local. Ela também tem... a magistratura trabalhista também tem atendido ao que a sociedade espera nesse momento com relação a essa maior liberdade? Olha, veja, o juiz é um escravo da lei. O ministro Eros Grau escreveu um livro chamado Por que Tenho Medo dos Juízes? E ele dizia assim, olha, o juiz nunca frequentou faculdade de justiça. O juiz frequenta a faculdade de direito. E cabe ao juiz dizer o direito. Quando se fala em leis injustas, a gente se lembra daquele filósofo alemão, logo após a Segunda Guerra Mundial, chamado Gustav Heidelberg, que dizia assim, há leis justas e há leis injustas. Devem ser cumpridas, todas, tanto as justas quanto as injustas. Só não devem ser cumpridas as insuportavelmente injustas. Mas a lei insuportavelmente injusta que ele se referia era a lei em que o Estado podia matar pessoas em razão de uma etnia. Ele não quis criar uma forma de desobediência civil. Apenas dizer, olha, o ordenamento jurídico ele precisa ser preservado. Se quiser-se fazer diferente, então que se mude o ordenamento jurídico. Eu espero, doutora Carol, que os juízes do trabalho cumpram a lei e guardem o direito. Claro, com o poder de interpretar a lei, atendendo às exigências do bem comum e à destinação da norma. É isso que eu espero. Eu sou meio contra ativismo judicial, sabe? Uhum. Eu acho que a segurança jurídica está no cumprimento da norma. Eu ia falar exatamente disso agora com a nossa próxima, né, a segurança. Porque quando a gente fala de leis e leis, de toda essa evolução, a gente sabe que a sociedade está mudando. Mas hoje, a grande parte das empresas estão fazendo contratação através da pejotização. Ela é permitida, né? Ela é permitida já há algum tempo, mas é preciso que se respeitem aqueles limites, aqueles parâmetros que foram feitos. E eu acho que, de repente, seria até importante se a Lu pudesse falar um pouquinho, né, de como que é válido, né? A gente pode fazer, está ali, né? Está dentre as leis. Não cabe a nós dizer se... O Supremo Tribunal Federal também disse que pode fazer. Estamos alinhados com o STF. Estamos alinhados. Luciana, fala pra gente, assim como o doutor João contextualizou, pensando para quem não é trabalhista, você sempre me faz esse contexto também nas minhas pesquisas aqui enquanto empresária. Fala pra gente falar de pejotização, a gente precisa entender o que é uma relação de trabalho, quais são as características, né? Sim. Quais são? Vamos lá. O contrato de emprego, ele prevê alguns requisitos muito específicos. Por isso que toda vez que a gente pergunta, existe vínculo de emprego? Depende. Como que é o caso, como que é a relação de trabalho fática? Porque a Justiça do Trabalho tem um princípio primordial que é a primazia da realidade. Nós estávamos mencionando agorinha. Por esse princípio, um contrato é uma prestação de serviço ou é um emprego, um vínculo de emprego. Simples assim? Nem tanto. Porque a Carol sempre me pergunta, então eu vou ter que documentar tudo que eu conversar, tudo que eu fizer. É bem complicado, mas é mais ou menos por aí. Quando eu falo de documentar, precisa de um contrato de prestação de serviço bem definido. Não adianta contratar aleatoriamente um trabalhador, é autônomo, mas você não tem uma contratação efetiva, um contrato com objeto definido, valor, prazo, firmado por testemunhas, toda aquela formalidade que precisa em todas as relações, um contrato
particular de locação, a gente faz um contrato com todo organizado, e por que não do trabalhador autônomo? Algumas profissões, inclusive, já existem leis prevendo que pode fazer o contrato de prestação de serviço, que é o contrato de trabalhadores em salões de beleza, com seus profissionais, transporte de carga autônomo, tem a profissão de corretor de imóveis, tem uma lei que regulamenta, o próprio advogado, existem muitos contratados mediante contrato de associação, mas tudo isso define. Como que eu vou distinguir o que é vínculo de emprego? Com os requisitos que é a pessoalidade. O PJ também teria essa pessoalidade, também tem a onerosidade, a habitualidade, mas o requisito primordial, ao meu ver, é a subordinação jurídica. Ela é questionada, tem algumas teses que falam que a subordinação jurídica não é suficiente. Para mim, com o novo esse entendimento do STF, é o que foi combinado de início e a realidade fática do contrato. O que o STF definiu? Vamos lá, para quem não está acompanhando, porque a gente está aqui falando da decisão. O que veio na mídia, alguns contratos de prestação de serviço, eles foram desconstituídos e invalidados por alguns tribunais. A gente estudou decisões de apresentador de telejornal, médicos, advogados, corretor de imóveis, até os Uber, assim, motorista de aplicativo, né? Não falando a empresa, porque são várias, não é só essa que eu acabei Trabalhadores falando. em plataforma. Trabalhadores em plataforma, muito obrigada. Porque tem várias plataformas, né? E tem muitas decisões entendendo pelo vínculo. O STF, em algumas reclamações, antes do trânsito em julgado dessas decisões, veio e disse assim, se o contrato originário ele prevê uma prestação de serviço e não tem vício de consentimento, vale o que foi combinado desde o início, em resumo. Uhum. E está julgando procedente as reclamações propostas por empresas que foram condenadas na Justiça do Trabalho para julgar improcedente a ação, que reconheceu o vínculo. Isso tem vindo com esses vários profissionais que eu mencionei, né? Médico que presta serviço para hospitais, vários hospitais, corretor de imóveis que tem... trabalha com algumas até essas incorporadoras, e esse é o caminho do STF. Ou seja, combina, existe um combinado no começo, depois a pessoa vem questionar esse combinado, dizendo, olha, a relação acabou sendo alterada, né, no meio do caminho, e eu entendo que passou a ter uma subordinação jurídica, e isso está mais para uma relação de emprego, do que para uma relação de trabalho regida por um contrato. E o que o STF está dizendo o que foi combinado lá atrás, mas também leva em considerações as questões fáticas da relação, né, doutor João? Assim, você tem que ter essas provas, né? Essa é uma questão jurídica muito complicada. E existe uma guerra, e veja, eu quero que me ouçam com toda delicadeza quando eu falo guerra, porque não é ninguém contra ninguém, né? Sim. É uma batalha jurídica. É aquilo que Ronald Dworkin falava de casos difíceis, uma discussão de um caso difícil. Então, assim, há pessoas que estão discutindo de maneira incisiva. Com afinco Com ali. afinco. Isso não tem nenhum significado de um tribunal contra o outro. Tá? Então, só para deixar bem claro isso. O Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, olha, se o contrato é um contrato de representação comercial, se um contrato é um contrato de transportador de carga autônomo, a relação só pode ser discutida à luz do direito civil perante a justiça comum. Só que, na petição inicial direcionada ao juiz de trabalho, ele está dizendo, olha, eu não estou dizendo que era um contrato de prestação de serviço, um contrato de representação comercial, e com o tempo passou a ser um contrato subordinado. Não, sempre foi um contrato subordinado. Mas se eu não assinasse como representante comercial, eu não seria contratado. Eu não seria contratado. Então, o que houve foi uma simulação, uma fraude. E a discussão está justamente nisso. Uns dizem, né, várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho dizem o seguinte, olha, nós é que temos competência para analisar a fraude, se houve ou não a fraude nessa contratação. O Supremo Tribunal falou assim, ó, não interessa
quem vai analisar isso, essa fraude, é a justiça comum, porque o contrato foi feito com a roupagem do direito civil. Essa é a discussão. E aí, se lá na Justiça Comum for considerado que houve uma simulação, aí mandaria para a Justiça Então, Comum. a discussão maior é uma discussão de competência, de quem é a competência para isso. E as reclamações são nesse sentido. Olha, eu fiz um contrato de representação comercial, o juiz do trabalho disse que é de emprego. Aí o Supremo Tribunal disse, não, quem tem que dizer isso, eu anulo essa decisão, porque você não tem poder para dizer isso. Quem tem que dizer isso é o juiz da Justiça Comum. Essa é a grande discussão de quem deveria dizer. Inclusive, houve já até manifestações mais aguerridas, né, por meio de alguns ministros na imprensa. A Justiça do Trabalho não tem obedecido a gente. Né? Tem tido esse tipo de reclamação. Mas a discussão é exatamente essa. E eu peço licença para não dizer o que eu acho. Quem está certo, claro. Né? Você vai defender... Eu não quero meter nenhum tipo de confusão. Eu peço, Vênia, para usar um termo filosófico também, né? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. Olha, é muito mais saudável não desobedecer. Né? Mas veja, Exatamente. agora vamos... Só pra gente... Em que pé estamos hoje? Veja. Porque a gente estava até conversando antes da gente começar a gravar, que é isso, a gente precisa lidar com o que nós temos. A lei que nós temos, o que os tribunais estão entendendo, até pra gente trazer para as pessoas uma informação. Se perguntar para o Júlio Marcelo o que ele vai fazer. O que eu penso, se o Supremo Tribunal Federal está certo, ou se o Supremo Tribunal está errado, isso não tem a menor importância na minha atuação como juiz. Se ele disse para mim, é assim, é assim. Né? Não importa ordem dada é ordem cumprida, né? Não importa se eu estou de acordo, não importa se eu não concordo, nada disso importa. Importa é que você tem que obedecer àquele que detém a competência para dizer alguma coisa. E se o Supremo Tribunal disse isso, o juiz tem que obedecer. Essas decisões que nós mencionamos não se referia... Eu sei que tem essa decisão referente a competências, mas ela, propriamente dita, inclusive essa midiática, não se referia a competência, mas julgando que aquele contrato de prestação de serviço seria a terceirização lícita, fazendo o panorama na ADPF da terceirização que permitiu a atividade fim, e que aquela ação estaria em desconformidade com o entendimento do STF. Por isso, a reclamação da empresa foi julgada procedente. Qual que era o caso? Raquel Sherazade. Raquel Sherazade. Então, e também teve de médicos, corretores, mas a gente começou... Nesse caso da Raquel, para quem não é trabalhista, mas, enfim, a gente já debateu bastante isso aqui, até nos meus casos práticos, ela buscou o vínculo trabalhista com a emissora de televisão, né? Ela era contratada como PJ. Exatamente. E ela buscou esse vínculo, ganhou em primeira instância, em São Paulo, se não me engano, né? Ganhou em segunda instância no Tribunal Regional de lá. Sim. E antes de ser enviada a reclamação dela para o TST, um recurso da emissora, a emissora atravessou direto eu não tenho certeza se ela não chegou a entrar com recurso de revista. Que chama, que é uma reclamação. Ela encaminhou direto uma reclamação para o STF, dizendo, olha, o tribunal daqui, o Tribunal Regional, não está obedecendo as diretrizes. Observando. Obrigada pela correção. Não é obedecendo, né? Mas eles não está observando a tese de repercussão geral do STF que diz sobre a terceirização lícita da atividade fim. Vou aproveitar só para dar aquela interrompida que eu sempre faço, porque é a minha função aqui enquanto empresária e não sou uma especialista no direito do trabalho, mas a gente tem falado da pejotização e eu sempre percebo que também as pessoas confundem muito com a terceirização. E são coisas diferentes, né? A gente precisa... São análogas, mas a terceirização, eu contrato uma empresa, né, que vai pôr os funcionários para trabalharem ali dentro e eu respondo solidariamente. Isso. Enquanto que a pejotização, eu trato direto com o prestador de serviço. Vamos lá, o doutor João hoje está dando uma aula para a gente aqui. Eu estou adorando isso. É que, na realidade, assim, o termo pejotização, ele tem dentro dele uma carga ideológica que não tem sentido. Quando você fala, eu contratei por intermédio de uma pejotização,
dá essa impressão que eu burlei o direito do trabalho para contratar de uma forma diferente. Perfeito. Não é isso. Não é isso. Porque Não é isso. sempre Veja, houve a possibilidade de eu sempre contratar um houve, prestador de quando serviço, você né? fala assim, olha, vou me valer da pejotização. Está se dizendo assim, eu não vou contratar como empregado, que é o que eu deveria fazer, e vou contratar como pessoa jurídica. Não é isso, né? É que o termo leva a isso. Sempre foi possível contratar alguém para fazer. Vou dar um exemplo. prestador. Eu posso contratar um piscineiro para ir cuidar da piscina lá do prédio onde eu moro. Ou eu posso contratar uma empresa que faz só esse tipo de serviço. E que tem vários piscineiros que vão de casa em casa, prédio em prédio. Veja, não é pejotização. Eu contratei uma empresa. Né? O que acontece é que cresceu-se de uma maneira bem perceptível o número de pessoas que passam a ser empreendedores e passam a ter um CNPJ. Então, um MEI. E isso pode ser visto ou como um empreendedorismo ou como crescimento de fraude. Tudo depende do caso. Sim. Né? Tudo depende do caso. Sempre foi possível contratar? Sempre foi possível contratar. É possível contratar? É possível contratar. É possível que haja fraude? É possível que haja fraude. A gente vive... É esse o cenário, esse né? o cenário que nós Mas vivemos. isso pra gente que é empresário e eu mudei uma contratação que eu tinha de manutenção mesmo, numas casas de aluguel, e a gente discutiu isso bastante aqui, doutor João, porque sempre tive nesse vínculo uma contratação seletista. E quando eu troquei o prestador de serviço, que era um funcionário, né, e veio uma outra pessoa que poderia ser funcionária também, na forma dela de explicar a forma dela de trabalho, eu vi que ela leva outras pessoas para fazer a manutenção, a limpeza mesmo, né, limpeza de casas de temporada. Ela leva outras pessoas, ela quer decidir o horário dela de trabalho, ela quer testar outras coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar a piscina para limpar também. Olha, tem uma limpeza no quintal, posso, em vez de você contratar fulano, deixa eu fazer também, eu faço pelo trabalho dele. Então, quando eu comecei a ver a complexidade do que ela estava me propondo, e depois se eu não der certo, se eu não gostar da piscina, aí eu paro de limpar. E eu fiquei aqui com a doutora Luciana num ponto de interrogação enorme. Eu falei, como assim? Aí eu contrato, aí eu pago R$200 pela piscina, coloco isso como um ganho na carteira dela de trabalho, depois para eu tirar isso pode ser questionado, e essas pessoas que ela leva, porque como ela tem de outras casas de temporada, ela leva a família toda, tem dia que leva um, tem dia que leva outro, que ela já termina aquilo ali, vai para outra casa, consegue atender mais pessoas. E aí eu falei, Luciana, será que não é o caso dela, né, abrir? Ela já tinha uma pessoa jurídica, que ela prestava outros trabalhos. Falei, será que não é o caso, né, de contratar através da pessoa jurídica dela? Porque não me parece uma relação de trabalho, inclusive, porque quando o meu hóspede sai, nesse caso específico, ela decide que horas ela quer ir, ela decide, não era uma relação de emprego, sim de trabalho. E aí nós escolhemos pela pejotização. Pela contratação através de uma PJ, perfeitamente. Só que eu fiquei na dúvida do seguinte, e eu falei para a Luciana, meu Deus, enquanto empreendedora, é sempre aquele medo. Tudo que eu falar com essa mulher, eu faço por escrito agora, eu falo, tudo por WhatsApp. Se ela me ligar, eu coloco no WhatsApp depois. Porque pro empreendedor também é muito difícil, né? Depois conseguir demonstrar que ela realmente ia no horário que ela queria, enfim, tudo isso. E aí eu fiquei com medo, eu falei, e os parentes dela que vão com ela, depois vão me pedir vínculo, coloquei todo mundo no contrato, enfim. Fica uma faca na cabeça do empreendedor ali que decide pela pejotização ou pela contratação através de uma PJ. Vou sempre me corrigir aqui. E eu falei para a Luciana, às vezes a gente dorme mais tranquilo se contratar pela CLT, né? Pois é. Não é comum não, tá? Aconteceu uma vez comigo. Tinha um contrato de trabalho e eu declarei que não existia relação de emprego com o contrato de trabalho anotado na carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela traz uma presunção muito forte, mas não é uma presunção absoluta. Então, é possível que, da mesma maneira que se contrata por prestação de serviço seja relação de emprego, é possível que aquilo que se contrata por relação de emprego não seja. Muito embora, repito,
Não é uma coisa comum, mas é possível. Tudo isso se define pela subordinação jurídica, que tem sofrido ataques no sentido de reconstrução desse conceito da subordinação jurídica. A subordinação jurídica não é quando você é servil a alguém. A subordinação jurídica ela tem natureza eminentemente contratual. É quando eu, contratualmente, aceito fazer o que você me manda fazer. Eu vendo minha força de trabalho e você decide naquilo que eu vou trabalhar e aquilo que eu vou fazer. É a submissão ao poder diretivo do empregador. A submissão ao poder diretivo do empregador. E eu tenho que, inclusive, observar horário, eu tenho que observar qualidade do serviço. Eu posso ser, inclusive, punido. O empregador tem poder punitivo sobre o empregado. Tudo isso decorre da subordinação jurídica, que é um elemento de natureza contratual. Se a pessoa leva 2 ou 3 outras pessoas para ajudar, não tem subordinação jurídica. E não tem o que é principal, é pessoalidade. Olha, vai limpar lá para mim hoje? Vou. Ela veio para Campo Grande. É bonito, né? Sim. Ela vem para Campo Grande e deixa a vizinha, o marido, limpando. Não há personalidade. O contrato de trabalho é um contrato intuito personae. Ou seja, só você contrata a pessoa em razão das características particulares e peculiares dele. Não serve outro, é só ele. Então, como a subordinação é um conceito que tem sofrido ataques quanto à sua precisão, você precisa de outros elementos. Não basta apenas a subordinação. Mas ela continua, como disse a doutora Luciana, sendo o elemento primordial na caracterização de um vínculo de emprego. Assim, veja, assodadamente eu posso dizer, e aí eu peço toda a licença do mundo, justamente porque é assodado, a senhora me conta um caso em 1 minuto e eu dou uma sentença. Não me parece que seja de fato uma relação de emprego. Mas assim, justamente porque falta, na minha visão, né, falta subordinação jurídica. E isso é imprescindível. Sim. Só que, com esse mundo moderno em que o patrão fica longe do empregado, porque nós estamos num mundo que não tem mais fronteira, né? Eu posso ter um empregado que mora em Lisboa. Sim. Sim, Né? a gente vê difícil. muito, você mesmo citou, a pandemia ela mudou muito. Mudou completamente. O teletrabalho, ele veio com tanta força que é isso. Eu fico, às vezes, pode ficar meses sem você ver presencialmente o seu funcionário e ele ser um funcionário, ter as características, né, seletistas. E quando a gente analisou isso, o Dr. João falou brilhantemente, claro, sobre essa questão da subordinação jurídica, mas a contratação através da pessoa jurídica, seja pejotização ou terceirização, não significa que ela não tenha um compromisso, que ela pode decidir se ela vai hoje, se ela vai amanhã. Porque, por exemplo, nesse caso que eu estou usando como meta, tem um compromisso comigo, tem um serviço a ser cumprido. Com certeza, No caso do como advogado qualquer associado, autônomo. Qualquer autônomo, ele é contratado para fazer Por isso que o contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, que tem aquele trabalho como atividade, ele precisa estar bem definido, porque, inclusive, esse contrato pode ser rescindido por descumprimento contratual, como um civilista faria com qualquer outro tipo de contrato. Exatamente. A não ser os contratos em que você contrata alguém pela sua particular expertise, todo mundo tem que obedecer o contratante. Eu contrato uma corretora de imóveis. Eu quero que você coloque esse preço. Mas, doutor, nesse preço eu não vendo. Não me interessa. É nesse preço. Ela tem que me obedecer. Nos casos dos trabalhadores, não empregados, os trabalhadores de grande expertise, os advogados, por exemplo, eu quero que você use essa tese. Não vou usar, essa tese é furada. Não, então eu entrego a causa, eu devolvo a causa, procuro outro advogado. Porque eu não vou me submeter a passar uma vergonha usando uma tese dessa. Fora isso, todo mundo tem que obedecer. Todo mundo tem que obedecer parâmetros. O representante comercial legítimo não tem que obedecer parâmetros? Olha, ele pode estabelecer o preço do produto? Não. Né? Não é a empresa que estabelece, olha, esse mês nós vamos ter uma promoção com tal por cento de desconto, com essa forma de pagamento. Ele pode mudar? Não. Ele não pode mudar. Não, até Então, pode assim, ter concorrência desleal. essa questão da subordinação é uma questão que precisa ser olhada com calma, junto com demais elementos.
Porque subordinação, não, todo mundo é sujeito. Eu não sou juiz. Era eu tenho isso que a cumprir gente todas as estava regras. questionando. Que eu falei, gente, a subordinação em qualquer combinado, né? Nós temos é isso, qualquer combinado. Seja na área civil, na área de família, Qualquer um. né? Você vai casar, você tem os seus combinadinhos ali, Claro. né? Se você Eu não... vejo que não é Principalmente. subordinação. Principalmente, Eu experimenta não vejo- cumprir para ver o que Eu acontece. vejo que não é subordinação esse combinado. É um contrato, é o que foi pactuado num contrato. É um acordo de vontades colocado no papel, firmado e tem que ser cumprido, como os ditames do direito civil. E eu contratos gosto devem muito ser da gente cumpridos. pensar no contexto como um todo, e eu quero voltar ali num ponto. O doutor João falou pra gente, essa liberdade nas relações de trabalho é um movimento que o mercado vem sentindo necessidade. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando mais do empresário ou também, o senhor entende, depois eu quero que a doutora Luciane, e até que a Glau diga a opinião dela, que essa também é uma necessidade dos trabalhadores? Veja, esse mercado, ele observa um fenômeno mundial, que é o da globalização. O que a globalização fez? Derrubou fronteiras. Né? Não existe... você veja, por exemplo, um exemplo clássico, a comunidade europeia. Não tem barreira. Você pode circular, um cidadão europeu pode circular em toda a comunidade europeia e ser empregado em toda a comunidade europeia. Está ruim em Portugal, eu vou para a França. Está ruim na França, eu vou para a Alemanha. E assim as pessoas vão fazendo. Agora, a sobrevivência do capital, e ela importa na sobrevivência do trabalhador. Uhum. E por algum motivo, e eu não vou entrar nessa questão, porque ideologicamente isso é uma discussão assim polarizada no Brasil, que as pessoas morrem e matam por isso. Mas por algum motivo, e eu vou colocar dessa forma, o capitalismo atendeu de uma maneira mais eficaz o homem, né, o ser humano. Então, se a gente olhar, assim, praticamente não existe mais país comunista no mundo, né? O capital ele atende de uma maneira melhor o homem, o ser humano, naquilo que ele entende como o mais importante para ele, que é a ambição. Né? Atender às suas necessidades, né? Principalmente. E as necessidades vão aumentando. Exato. Né? Porque eu preciso aumentar o consumo. Como é que eu vou... Eu vou ser feliz o dia que eu comprar esse notebook. Eu comprei o notebook, a minha felicidade morre naquele instante e eu passo a querer um outro bem ou um outro projeto que ele vai me fazer feliz. Porque a felicidade, naquele conceito grego de eudaimonia, é ser feliz. E eu sou feliz conforme as questões que eu alcanço. Não materialmente, mas eu me casei, eu quero fazer uma realização profissional, eu quero fazer o meu mestrado. Uhum. Nós temos planos e sonhos, e esses sonhos e planos, eles são sempre de alcançar alguma coisa a mais daquilo que nós temos, né? Daquilo que nós já conquistamos. Não que a gente não deva ser feliz com o que a gente tem, mas a gente também não deve ficar parado é o mesmo que andar para trás, né? Então, assim, é preciso que o capitalismo seja atendido. Por quê? Porque o capitalismo que atendeu o homem. Isso quer dizer, do lado da empresa e do lado do empregado exatamente. Também. Veja, e eu não vou entrar no aspecto se está certo ou errado. Okay. É assim. Uhum. É assim. Né? Então, preciso. Então, as sociedades elas vão decidindo o que é necessário. Eu estava contando para vocês, antes da gente começar a gravar, que um iPhone, um iPod, é feito 100% em Taiwan, na China. Né? É feito 100% em Taiwan. De um valor do iPod, não se tem noção de quanto que é do valor do salário. Mas o total de insumos é 37% para construir um iPod. Ele custa R$37, vamos falar assim, e ele é vendido por 100. Então, R$73 são de lucro. E esse lucro, 20% fica com quem dá as peças, que é a Coreia e o Japão, né? Samsung e o Japão. A maior parte vai para a própria Apple, que não produziu nenhum parafuso, né? Uhum. Ele é só a ideia, né? O design. E uma parcela muito pequena, se não me engano, 2%, fica em Taiwan. Ou seja, que são os trabalhadores, né? Que são aqueles que, de fato, produziram... Os trabalhadores. Então, é necessário observar que o mundo, o capital do mundo, ele é volante. Se não dá para fazer uma camisa no Brasil,
eu vou fazer no México. Se não dá para fazer no México, eu faço no Paraguai. Se não dá para fazer no Paraguai, eu faço na China. Eu faço onde a camisa seja mais barata. E quem é o trabalhador que faz a camisa? É o que ganha menos. É o que ganha menos. É o que ganha menos. Então, assim, você precisa criar um modo de atender ao capital e não deixar o trabalhador à míngua. Agora, a existência do capital pressupõe a existência do trabalhador. Quer ver um exemplo? O México tem uma lei que proíbe qualquer tipo de terceirização. No México não pode ter terceirização. Digamos que nós vamos pegar a legislação mexicana e transferir para o Brasil. Nós temos um exército de terceirizados. Como que eu emprego esse exército? Veja, e aí é uma questão, é igual o dilema do bonde. Você conhece o dilema do bonde? Não. Não? O dilema do bonde? Não. Você está num bonde, dirigindo um bonde. E na linha férrea tem 5 trabalhadores lá na frente. E você pega o freio, eu preciso frear. Não tem freio. Não há nada que você possa fazer. Nada. Você vai ficar olhando matar as 5 pessoas que estão lá. Mas você percebe que você pode desviar o bonde. Que maravilha. Mas no desvio tem uma pessoa. O que você faz? Você escolhe matar 5 ou matar 1? É o dilema do bonde. É o dilema do bonde. Se você pega esse exército de pessoas e tira, o que você faz? Ó, a partir A gente de agora, tem como absorver toda essa mão de a partir obra. agora você vai ser um trabalhador subordinado com todos os direitos. O mercado consegue? Não. Esse é o dilema do bonde. Não. Esse é o dilema do bonde. Graças a Deus que eu sou só juiz, eu só tenho que julgar. Eu só tenho que decidir. Tem que decidir isso, Né? claro. Eu consigo julgar. Agora, políticas de mercado, isso aí não é pra E mim. é muito difícil. De novo, é um dilema que talvez não tenha fim, né? É isso, assim, a gente precisa atender todo mundo. E para algumas pessoas foi muito positivo, né? Como nós estávamos dizendo aqui, para algumas classes, quando a gente fala sobre a contratação e de você criar uma PJ, por exemplo, para médicos, tem redução tributária, tem uma série de fatores que são bem bacanas para aqueles médicos que optam Médico, ter uma advogado. empresa, médico, advogado. Então, para algumas pessoas, esta realidade é muito benéfica. Para outros, às vezes não tem a escolha. Mas aí é aquilo, eu escolho ou eu fico sem um emprego, né? É difícil. Agora, só Nem pra todos os gente... trabalhadores estão nessa situação privilegiada de poder eu acho que negociar, eu ia falar, eu acho que a grande é a escolha. Agora, uma coisa que a gente estava conversando que de repente pode ser muito bacana para quem não tem a escolha e acabou aceitando porque é um jeito bacana de você trabalhar, às vezes que ainda seja temporário. Também entra a questão que depois eu queria que você dissesse se você ali, como julgador, tem percebido uma mudança dessas novas gerações em relação às anteriores, ou eles ainda querem, só que a hora que a coisa aperta, tem um acidente, ou não consegue ter um benefício, aí eles falam, opa, eu não sou assim tão Porque a grande, low profile. o grande discussão dos empreendedores, dos empresários, principalmente dos nossos clientes que sentam aqui, acho que de modo geral, é assim, todo mundo quer só o melhor lado de cada uma das situações, né? Exatamente. Eu quero, porque o que a Gal está falando de gerações, a gente já discutiu aqui, inclusive num videocast anterior, essa nova geração, ela tem uma fluidez muito maior que Bauman já Foi aquele tinha com a nos Marina? dito. Foi. A Marina foi minha aluna. Foi sua aluna também. Foi. E a gente estava falando dessa fluidez. Então, essa geração atual não quer muito mais liberdade e tal, mas a hora que tem um acidente ou a hora que precisa de uma licença maternidade, Uma licença maternidade, ou a hora que vai acabar aquele vínculo e vê que não tem todos aqueles benefícios que teria, aí vai na Justiça do Trabalho e reclama, né? Então, o que a gente está dizendo como que a gente convive com isso nessa geração que quer o melhor dos dois mundos, assim. Exatamente. E se isso já chegou ali na Justiça do Trabalho, assim, se vocês já conseguiram Essa perceber característica dessa se essa geração. característica dessa geração já chegou ali, e qual um conselho que a gente poderia dar, uma ideia, um parâmetro sobre aquilo que nós estávamos conversando. Se é uma realidade e nós não temos como fugir dela,
e às vezes não há escolhas, como que a gente pode minimizar? Olha, eu fui contratada, abri um MEI, era a forma que eu tinha de receber e tal. Então, assim, eu posso fazer meus recolhimentos, ou, né, ou eu posso pensar, me planejar. A gente precisa se adaptar, né, para essas novas realidades. Como que você vê isso? Olha, Como julgador e como pessoa, assim. Olha, essa é uma das questões mais difíceis de responder. Veja, por exemplo, que nós tínhamos um instrumento de um valor assim absurdo que a gente não vê mais. Os sindicatos. Sindicatos são organizações importantíssimas dentro de uma sociedade. Qual que é o problema dos sindicatos? Os jovens não se interessam pelo sindicato, eles não veem valor nenhum naquilo. E as categorias, elas não conseguem se organizar porque é um mecanismo de estica e puxa, Sim. né? Veja, se for deixar para o capital, ele vai cada vez pagar menos. Se for deixar para o empregado, ele vai querer ser o dono da empresa. Cada um olhando para o seu lado, Ele vai né? querer ser o dono da empresa. Oi? Ele vai querer ser o dono da... Então, é uma questão de estica e puxa. Esse confronto, ele é saudável. Essa discussão, ela é saudável. Escuta, você teve tanto de lucro, você pode me pagar mais. Né? Olha o quanto que nós fizemos você ganhar. Essa negociação, né? Mas Isso. veja, não É para tem, tentar dar uma igualada. não tem né? mais esse valor. Aí, assim, veja, como pessoa, e não falo mais como juiz, é uma compreensão de mundo que diminuiu em razão da velocidade de informação que nós recebemos. Sim. Você chega e fala assim, pejotização é possível? Você coloca no Google. Né? Sim. Pejotização é possível? Você coloca no Google. Né? Aí você pega um sujeito mais antigo e começa a falar de como que o capital se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Se você Mas que é importantíssimo para quem está ouvindo entender o contexto. Até para emitir sua opinião e tomar sua decisão. Aí as pessoas falam assim, mas gente, Getúlio Vargas, o que tinha tinha que colocar na CLT? Getúlio Vargas era comunista? Não, ele era capitalista. Foi em 1943, era a ideia que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Acolheu o trabalhador e, principalmente, fica calmo, nada de comunismo por aqui. Se eu te entrego bastante direito, eu te acalmo. E ele evitou, ele pretendeu evitar, na época, que houvesse revoltas, que houvesse discussões. Um empregado feliz é um empregado que não vai me criar problema. Mas Né? esse Veja, empregado não existe mais. A CLT foi um mecanismo do capital. Ótimo! Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que eu acho voltando ao assunto que eu já estou me perdendo, é que falta noção de mundo, né? Falta leitura, falta enxergar o mundo, enxergar como que as coisas funcionam. Maturidade, Né? Falta isso. As pessoas estão mais egoístas. Aprofundar também, né? É isso que você disse, é informação muito rápida e rasa. Uma informação de Google, de uma pesquisa de 2 minutos, não pode substituir nunca essa visão toda de um estudo, de uma... Entender o mundo, saber ouvir o outro. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Não há ninguém que não tenha algo para ensinar. E as pessoas são muito ávidas para serem ouvidas e não para ouvir. Eu acho que esses fenômenos sociais, eles vão se construindo conforme a geração, né? Sim. Né? Tem os millennials, tem a geração Y, eles são E diferentes. essa é um caminho sem volta, né? Graças a Deus, que bom. Não, sim. Pelo que eu entendi de conclusão do nosso papo de hoje, é que a pejotização e a contratação por terceirização ou através de pessoa jurídica são um caminho sem volta, inclusive não só pela legislação, mas pelos movimentos sociais, né? Pelo por toda mercado, a questão sociológica, pelo mercado, mercadológica, econômica e pela posição do STF. pela posição do STF. O que a gente pode... É quem diz por último. Que é quem diz por último. O que a gente pode orientar quem está nos ouvindo, o empresário principalmente, e até o próprio empregado que estiver ouvindo, Luciana? Sim. Pensando de uma maneira objetiva, o que caracterizaria uma contratação através de uma pessoa jurídica fraudulenta, para que o empresário saiba, eu posso fazer, e como que eu administro isso, e para que o empregado que está ouvindo também? Objetivamente, eu instruo alguns clientes que assim, na verdade, é o mercado mesmo que está levando aos trabalhadores procurarem esse tipo de trabalho. Alguns trabalhadores, mesmo sem ser o médico, o advogado, às vezes até o técnico,
Eles não querem mais, aí eu vou explicar, eles querem ser o parceiro, eles querem ser o sócio daquela empresa. Eu quero participação no empreendimento. Eu não quero ter que cumprir o horário de entrada, saída e almoço e me submeter a todas as normas do empregador no sentido de hierarquia. Eu quero ser um parceiro, eu quero um valor. Quanto que é? Eu quero 30% da produção, eu quero 50% da produção. É o que acontece no salão de beleza. E esse tipo, algumas categorias já têm lei específica e várias não têm. As que não têm, como que eu converso? Olha, os requisitos de uma relação de emprego são esses aqui, tá? Você tem que ter em mente que se esse trabalhador for atuar dessa maneira, você está correndo um risco. É o que eu falo para uma empresa que me procura e pede um contratinho de prestação de serviço. Eu pergunto, a pessoa tem uma pessoa jurídica previamente constituída? Você não é uma exigência da empresa que ele abra uma MEI para poder fazer a contratação. Não, ele já presta serviço para algumas pessoas, eu quero contratá-lo. Prazo definido, aquilo que eu comentei agorinha. Um contrato com um objeto bem definido do que ele vai executar. Se for fora de tudo isso, obviamente pode cair no contrato simulado. O contrato simulado, ele vai ser desconstituído e invalidado na Justiça do Trabalho facilmente. Eu, como eu disse, não consigo nem te defender quando não tem essas preocupações, né? E esses contratos simulados, a meu ver, é que levam à precarização dos direitos sociais e trabalhistas. Porque o contrato real, daquela pessoa que realmente presta serviço, que realmente recolhe os seus impostos, recolhe o seu INSS, ele vai estar recolhendo na medida do que ele entende de organização para ele e para o futuro. Agora, o contrato simulado, não. Aí, sim, vai lesar toda essa parte de direitos que facilmente será invalidado na Justiça do Trabalho. Eu tenho um exemplo engraçado. Um exemplo positivo e um que tem acontecido. Quando eu fui construir uma casa, o arquiteto chegou para mim, olha, eu vou te apresentar aqui o seu Zé, que é o mestre de obras. O seu Zé trouxe todo o pessoal, esse aqui vai fazer isso. Aqui. Eu olhei assim pro seu Zé e falei assim, seu Zé, esse povo aí tem carteira de trabalho anotada? Não, doutor, ninguém tem carteira de trabalho anotada. Não é possível, seu Zé. Ninguém, nenhum. O senhor vai anotar, seu Zé? Não vou anotar. Porque se eu anotar, aí não vale a pena. Eu fiquei pensando, eu falei assim, mas gente, eu não vou deixar uma coisa dessa. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, seu Zé, eu vou pagar um pouco menos pro senhor, mas eu vou anotar a carteira de trabalho de todo mundo no meu nome, eu vou recolher o FGTS e o INSS de todo mundo. Até porque quando eu for regularizar a casa, todo o INSS que eu paguei, eu vou abater lá. Então, eu não vou sair perdendo. Aí eu anotei todo mundo, né, e eu falava, seu Zé, pelo amor de Deus, seu Zé, eu quero EPI, eu quero... Fui trabalhar um sujeito muito bacana, era um paraguai, esqueci o nome dele. Primeiro dia de trabalho, o disco da Maquita estourou, rompeu o tendão dele, a mão dele ficou assim. Ok, todo mundo sabe, ele ficou ótimo, tá recuperado. Tá? Para ninguém ficar deprimido ótimo, mas ele ficou 6 meses sem trabalhar. Ele falava assim, doutor, eu só tenho que agradecer duas pessoas, Deus e o senhor. Eu nunca pensei, ou seja, ele já havia se acidentado e ficado sem receber aquilo. Então, é importante isso, né? Você não precarizar de outra forma. Você olhar para o empregado. Mas há uma situação que é o contrário do que a doutora Luciana falou. Tem instituições bancárias, eu não vou dizer o nome do banco, que contrata vendedor de seguro. Põe um vendedor de seguro para trabalhar dentro do banco, para cumprir o horário bancário, para receber as metas do gerente e ordens do gerente. Só que ele não é empregado. Ele é um prestador de serviço dentro do banco. Todos os casos houve condenação de relação de emprego e as condenações são altas, né? Porque eles recebem um valor relevante mensalmente. Aí tem férias, horas extras, 13º, aí a condenação chega a ser uma coisa grande. Então, assim, é preciso que o PJ seja de fato um PJ. Sim. Se existe a possibilidade de usar um instrumento, que se use o instrumento, mas da maneira correta, para que não se corram riscos desnecessários. Porque uma condenação dessa, por exemplo, dessa que eu mencionei de uma instituição, são 2 milhões, são 3 milhões. Então, é uma coisa alta. Muito alta. Né? Então, assim, esse risco vale a pena? O risco
né? E esse sujeito que se machucou, se ele não tivesse a relação de notário que Eu ia falar isso. eu ia indenizá-lo. Para o banco, talvez valha a pena ele correr o risco, mas agora para uma empresa pequena, para uma pessoa física, é claro que a condenação também, às vezes, o valor seria menor, mas é isso, você teria condições de pagar por 6 meses esse funcionário parado, né? Porque você não registrou, ou como é que você Não, e faria? tem casos que nos doem, doutora Glau. Eu me lembro de uma vez, teve um sujeito que foi contratado por uma farmácia para ser o vigia da farmácia. Ele trabalhava todos os dias, das 6 da tarde até 6 da manhã, sem carteira anotada. Não, ele é vigia, ele faz porque ele quer. Na hora que saiu a condenação, eu quase chorei. Como que a farmácia vai pagar uma condenação de 5, 6 anos de trabalho? Então, são riscos de natureza econômica. Exatamente, que coloca a continuidade da sua empresa. E eu sempre penso nisso, enquanto empresária, de que o seu funcionário, você precisa pensar nisso. Às vezes, enquanto você acha que está economizando você pode colocar a continuidade da sua empresa em risco, né? Por conta de uma má escolha. Então precisa Eu vou dizer para vocês a minha conclusão disso tudo, e eu falo sempre aqui nos nossos episódios, e falo sempre com a Luciana, procura um especialista, né? Seja acompanhado, a depender do tamanho, claro, seja acompanhado para ver isso. Essa relação, ela realmente é uma relação de trabalho que deve ser regida pela CLT, ou que cabe um contrato, no caso dessa pessoa que eu falei que eu contratei para manutenção, eu queria ir pela CLT, porque, para mim, eu realmente me sinto mais segura. Fico com o coração, parece que mais em paz. Mas não cabia. Não cabia. A forma que ela trabalhava não cabia. Aquilo ali ia me dar mais problema. E para ela também, ela ia estar cometendo um monte de justa causa, de razões para justa causa, né, Luciana? Então, eu digo assim, ser acompanhado por um especialista não só na tomada de decisão, como na elaboração dos instrumentos pertinentes e na manutenção desse vínculo também, para que haja o mínimo de segurança jurídica. Doutora Carol, esse é um dinheiro tão bem gasto. Né, doutora? Esse é um dinheiro tão bem gasto. Se eu não sei, a gente tem que ter essa unidade. Eu não sei. Vou contratar alguém que saiba. Exatamente. Né? É para isso que existe. Eu não quero contratar um sujeito em razão da empresa dele, ele sabe fazer um trabalho. Por que eu não vou fazer isso como profissional do direito? Sim. Para ser orientado? Isso é uma coisa tão sem sentido. Né? E por que eu digo isso? Porque eu vejo todos os dias, né, questões de pessoas que simplesmente não ouviram. Mas isso não é justo. É o que eu falei. Eu não, ministro Eros Grau. Né? Ninguém faz faculdade de justiça, a gente faz faculdade de direito. Exatamente. Essa é uma lição bem importante. Gostei disso. Gostei também. Por que tenho medo dos juízes? É a sua dica de leitura. Eu vou procurar essa e a gente precisa encerrar, né? O papo tá ótimo, como sempre, passou tão rápido. Eu gostaria de agradecer imensamente o Dr. João. Foi uma aula aqui pra gente. Uma honra ter você aqui, dividindo sua experiência, seu caminhar na Justiça do Trabalho, da sua vida mesmo, né? Um prazer mesmo. Luciana, sempre nossa parceira aqui, muito obrigada. Carol, mais uma delícia de papo com a gente. Mais um episódio incrível. Doutor João, muito obrigada. Eu sempre fui entusiasta desse diálogo entre a magistratura, a advocacia e o mundo empresarial. E na Justiça do Trabalho, no que diz respeito às relações de trabalho, eu acho que esse diálogo toma uma importância ainda maior, né? Porque a gente fica puxando a corda, né? O empresário odeia a Justiça do Trabalho, o advogado está ali para isso. Então, assim, eu sou muito entusiasta desse diálogo e fico muito feliz quando a gente vê a justiça caminhando de uma forma que esses diálogos sejam possíveis. Isso é só com profissionais generosos e que colocam o objetivo da magistratura, que a gente entende, que é atender a sociedade em primeiro lugar, né? Deixando aí de lado algumas questões pessoais ou, enfim, de brio. Então, eu fico muito agradecida
não só a você como pessoa física, mas também a nossa Justiça do Trabalho, que tenha profissionais assim, com essa generosidade. Eu agradeço imensamente. Uma das matérias que eu mais gosto de estudar é a teoria do direito, que fala daquilo que o juiz pode e daquilo que o juiz não pode fazer. Resumindo, o juiz deve fazer porque ele tem um compromisso moral de observar o direito e da validade do direito. Então, isso mostra que eu sou um cruzado contra o ativismo. Eu acho que o direito precisa regulamentar as relações entre os homens. E não faz diferença se eu concordo ou não com ele. A única coisa que eu tenho que fazer é servir de instrumento do Estado para que o direito se estabeleça. Goste dele ou não. Perfeito. Muito obrigada. Doutora Luciana, obrigada. Para a gente, Luciana, aqui, né? Obrigada pelo suporte todos os dias aqui, a nós, enquanto empresários, nossos clientes, tirar essas dúvidas, é sempre muito relevante. Eu, enquanto tomadora das suas orientações, a Carol é uma das nossas. Você está tomando demais o tempo da nossa demais, especialista. Gente, não tá Nós vamos ter que. Mas eu Obrigada, estou à disposição. Luciana, pelo estudo de sempre, viu? Então, gente, até a próxima. Até mais, gente. Até o próximo. Até logo.